Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Queridos, a live de hoje tem por objetivo falar sobre politicagem na igreja e principalmente na Assembleia de Deus. Vocês viram aí o Ciro pregando, discussando, aliás, no púlpito da Assembleia de Deus. Um evento realizado da Assembleia de Deus. E quem é que participou? O católico Ciro. O Ciro Gomes, sim, discursou. Não somente isso, mas a gente vai tratar sobre várias outras situações. Temos aí o pastor presidente da Assembleia de Deus lá de Paraíba, né? O José Carlos de Lima. Ele abertamente declarou tráfico de influência, irmão, por causa da sua posição eclesiástica na igreja. É favorecido pelo governador do estado. É só ele telefonar para lá, pedir lá os seus favores, em troca, sabe-se lá do quê, e pronto, tá feito. Não somente ele, mas vários outros pastores, presidentes de convenções, presidentes estaduais, exercem também esse tráfico de influência, irmão. Agora, lógico, por quê, Pedrosa? Porque possuem o gado alienado, aqueles membros fanáticos presos ali no seu redil, onde ele, com uma estratégia, um marketing evangélico, vai a chamada lavagem cerebral, não é isso? Eles usam de artifícios e estratégias para falar de política sem falar de política nos seus púlpitos, que agora é proibido. Agora é proibido, viu? Vai falar de política e acaba pagando multa severa. Mano, é impressionante a quantidade de pessoas na igreja envolvidas com a política. A politicagem exacerbada dentro dos arraiais assembleanos. Lamentável uma situação dessa, né? Eu vivi para ver a Assembleia de Deus se embrenhar nesse esgoto da política brasileira. O esgoto da política brasileira, meu Deus, está demais. Está demais. E cada dia que passa, você abre um site aqui da rede social, principalmente lá no Instagram, e você se depara com movimentos políticos. Não, Pedrosa, a igreja tem que se mobilizar politicamente. Eu entendo que se a igreja quer se mobilizar politicamente, que ele não envolva a política dentro do templo e no objeto de culto. E que não promova a politicagem e não envolva seus membros com isso. É lamentável a situação dessa. Vocês bem sabem que eu faço esse trabalho aqui confrontando o sistema que a Assembleia de Deus criou durante décadas. Entre 30, 40 anos esse sistema está aí. E esse sistema foi gerado dentro da Assembleia de Deus de forma sorrateira, irmão. Sorrateira. Começou com aquela perspectiva, aquela percepção fundamentalista do passado, verdadeiros coronéis, ditadores, né? Que exigiram muito da membresia. Isso cauterizou algumas mentes. E esses coronéis estão aí até hoje. Os ditadores. Alguns com 20, 30, 40, 50 anos no poder da bleia. Das ditaduras vieram as dinastias, onde o império contra-ataca. Star Wars.
onde a coisa passa de pai para filho. Das dinastias vieram os nepotismos, principalmente nos templos sede, onde a família do pastor exerce poder quase que total dentro do templo central. Das dinastias vieram as disputas pelo poder, porque começam agora a formar facções dentro das instituições. E isso gerou corrupção moral dentro da Assembleia de Deus. E é uma corrupção generalizada, que envolve tudo, irmão, envolve tudo, pelo amor de Deus. Tá entendendo? A Rosa está dizendo, Alagoas está cheio. Está cheio. Eu tenho até um site aqui onde a gente vai trabalhar essas informações, tá certo? Meu objetivo é alertar. Alertar quanto ao que está acontecendo. E é fato, irmão, contra fatos não há argumento. Tá entendendo? Se você vier argumentar contra o que eu estou falando, apresente fatos, não seus achismos. Ok? Apresente fatos, porque contra fatos não há o que se argumentar. Agora, se você vier com seus achismos para cá, irmão, seus achismos não vão valer mais do que o meu papel higiênico. Ok? Meu papel higiênico vale mais do que o seu achismo. Pois tudo que eu vou mostrar aqui é informação objetiva, não é subjetiva, é objetiva. Fique até o final deste vídeo, muita coisa eu vou falar sobre esse assunto e eu peço toda a sua atenção, ok? Muito bem, vamos lá, vamos começar. Ó, eu gostaria de mostrar o vídeo que é justamente a treta da semana, não é isso? O vídeo da treta da semana, que é Ciro Gomes discursando lá na Assembleia de Deus. Só que, antes de mostrar o vídeo, eu me lembrei, eu vou mostrar uma matéria que está aqui no canal do Instagram. Do Assembleanos de Valor, não é isso? É o Assembleano de Valor. O Assembleano de Valor. Deixa eu só pegar aqui. Enquanto. Ah, sim, eu tenho outra coisa para mostrar também. Antes de mostrar a matéria. Onde o Ciro Gomes, ele aparece em um evento católico, porque o Ciro é católico, irmão. Você sabia disso, que o Ciro é católico? É. Aí, além de o Ciro ser político, o Ciro também é católico. Ok? É. Além dele ser político, o Ciro é católico. E, pasme você, o Ciro aparece discursando em uma Assembleia de Deus. Eu vou mostrar isso, mas antes, deixa eu mostrar aqui. Mostra aí, Pedrosa. Mostra aí, ó. Está no Instagram do Assembleanos de Valor. Dá um zoom aí, Pedrosa, dá um zoom. Dá um zoom aqui, ó. Dá aqui. Ciro Gomes aqui, ó. Ciro Gomes discursa na Assembleia de Deus no Ceará. Não é isso? E é aplaudido pelos crentes. Ciro discursa e é aplaudido pelos crentes e o povo abraçando Ciro. Claro, ele é candidato ao governo do Estado. E a Assembleia de Deus não pode perder essas oportunidades políticas, né? Tá aqui, ó. Vou ler para vocês, eu dei até um zoom. Bota na tela cheia, Pedrosa, para o pessoal ler contigo também. Tela cheia, tela cheia. Chegou a Miriam aqui. Muito obrigado, Miriam, no canal Cristão Esperto, né? Ó, irmão, quem puder me dar uma força aí no canal Cristão Esperto, deixa o joinha aí lá para me ajudar, beleza? Muito obrigado, Miriam. Pronto, vamos lá, vamos ler aqui, ó. Tela cheia. O pré-candidato ao governo do estado, Ciro Gomes, do PSDB, viu? Tem um perfil de centro-esquerda, olha, historicamente mantém uma postura de defesa do Estado laico, com duras críticas aos evangélicos.
Isso é quem está dizendo é uma assembleia de valor. Vamos lá, vamos continuar aqui. Durante a pandemia, o ex-ministro defendeu que pastores e padres fossem presos por descumprirem medidas de isolamento social. Quem? O Ciro. Bichinho, tá brincando, foi o Ciro. Tá aqui. Eu não tô falando de mim, não, é o que tá na matéria. O Ciro queria que pastores e líderes fossem presos se descumprissem medidas de isolamento social. Aqui, ó. Mantendo suas articulações no Ceará, Ciro também já foi visto em reuniões políticas locais ao lado de figuras de destaque da bancada evangélica, como a deputada estadual doutora Silvana e o deputado federal pastor Jaziel. Não é isso? Eu estava até com esse pessoal, fotos desse pessoal, talvez até eu mostre algumas fotos aqui. Recentemente, o casal foi responsável por levar Ciro Gomes para participar politicamente da convenção. Vamos lá, aqui ó, bem devagarzinho para você ler aqui ó. Esse casal, a deputada estadual e o deputado federal levaram Ciro Gomes para onde, Pedrosa? Para participar politicamente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no estado do Ceará. Na ocasião, o pré-candidato foi recepcionado pelo pastor presidente João Gonçalves. Aí, tudo em família, irmão. Tá tudo em casa. Tá tudo em família. Lembrando que eu tô lendo a matéria que tá aqui no Assembleando de Valor, viu? Bebe água, Pedrosa. Bebe água. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. O evento gerou reações diversas e negativas entre muitos evangélicos que classificaram o momento como a idolatria e o messianismo. Em relação aos políticos, um estudo do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias, Representações e Legitimidade Democrática revela que, embora a politização das igrejas evangélicas seja uma realidade, a maioria dos fiéis rejeita essa prática. Deixa eu só explicar aqui, ó. Esse instituto fez uma pesquisa, ok? Esse instituto fez uma pesquisa e chegou à seguinte conclusão. Qual foi a conclusão? A conclusão está aqui, ó. Embora a politização das igrejas evangélicas seja uma realidade, é fato, a maioria dos fiéis rejeita essa politicagem. Tem gente que não aceita isso dentro da igreja, irmão. Não aceita, não. Mas, então por que a turma leva se a maioria não aceita, Pedrosa? Aí aqui, vai saber quem é que está levando. São os membros que estão levando? Isso é coisa da membresia da igreja que está levando ou isso é coisa dos líderes, os pastores? Né? Quem é que está levando? São os membros ou são os pastores, presidentes milionários que estão levando esses políticos para fazer politicagem dentro da igreja, irmão? Dentro da Assembleia de Deus. Cara, eu vivi para ver isso. Impressionante. Eu faço uma dura crítica. Eu até vou mostrar aqui uma mensagem do pastor Osiel Gomes, onde ele rechaça abertamente a politicagem dentro da igreja. Não somente isso, mas ele expressa a sua indignação por causa de pastores que deveriam cuidar do rebanho, mas se embrenharam nesse contexto político. Se você é pastor, cuide do rebanho. Mas, se quiser ser político, entregue sua credencial de pastor.
Não é. Entrega, irmão, a credencial do pastor. E é lamentável o que a gente está vendo aqui. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre politicagem dentro da Assembleia de Deus. Existem várias outras denominações que têm lá as suas politicagens. Não é isso? Denominações pentecostais, neopentecostais, que têm lá as suas politicagens. Mas a Assembleia de Deus, irmão, tá demais. Tá demais. Você abre o Instagram, é só matéria, é só político em cima da Assembleia de Deus. Os púlpitos da Assembleia de Deus. E o que me chama a atenção é que no passado, a Assembleia de Deus, ela tinha uma postura diferente, né? Isso, a postura da Assembleia de Deus no passado em relação à política era que não se envolveria dentro desse cenário político. Eu já vi pastores dizerem isso. Não se envolveria com esse cenário político. Hoje é o que mais se vê, irmão, são pastores políticos. Né? Pastores, presidentes, levando os políticos para dentro da igreja, discussando dentro da igreja, irmão. É o que mais se vê. Quando eu estou falando igreja, eu estou me referindo à Assembleia de Deus, que no passado ela pregava contra a política. Aliás, pregava contra o envolvimento da política com a religião. Tá entendendo? Agora não, agora para onde você se mexe dentro da Assembleia de Deus, tem politicagem. Mostra o vídeo aí, Pedrosa. Eu já li a matéria, vou mostrar o vídeo do Ciro discussando. Mostra aí, Pedrosa. Nós não temos saída disso se não fizermos um esforço profundo e generalizado de reespiritualização da nossa sociedade. Vê, ele começa com um discurso até bonito, irmão. Lembrando que o Ciro é católico, viu? O Ciro é católico. Bota aqui, Pedrosa. O Ciro é católico, Pedrosa? O Ciro é católico. O Ciro é católico. Ó aqui, ó. Presta atenção aqui. Rapidinho. Rapidinho. Cadê? Aqui. Ó aqui, ó. Olha, eu até me senti constrangido, porque eu tenho uma formação católica muito poderosa. Então, eu só comungo se eu me confessar. Eu não tenho... Sabe, eu respeito os sacramentos. E considero o templo, né, a igreja, um ambiente de muito silêncio, de muito respeito. E pedir silêncio e tal, mas é comovente, eu não posso negar que é comovente, mais uma vez, né, sentir o privilégio do carinho e do respeito do povo cearense nessa região importante do Ceará, que é o Cariri. Eu conheço a história. Aqui, quem criou esse movimento do pau da bandeira, na celebração de Santo Antônio, o santo padroeiro de Barbalha, foi o padre Correia Lima. E ele sabia o que estava fazendo. Ele juntou não só as expressões mais fiéis da fé do nosso povo, do amor do nosso povo, com a tradição cultural. Você vê a banda de pífano, você vê a bandeira, você vê, enfim, todos os elementos, vamos dizer, icônicos da cultura do Ceará, exuberante no Cariri. A minha mulher veio com a bolsa do Espírito. Pronto. É só para dizer que ela é católica. Olha, eu até me senti constrangido, porque eu tenho uma formação católica muito poderosa. Então, eu só comungo se eu me confessar, eu não tenho... Sabe, eu respeito os sacramentos e considero o templo, né, a igreja, um ambiente de muito silêncio, de muito... Pronto. Tá vendo aí? Ele mesmo diz que é católico. Então, vivi para ver um político católico discursar numa reunião de obreiros da Assembleia de Deus. Turma com uma bronca dessa, irmão. Tá aqui ele discursando. E o discurso dele parece até... Irmão, vamos tentar entender aqui esse discurso. O que é que o Ciro tá dizendo nesse discurso aqui? Repete de novo, Pedrosa. Então tá aqui o católico. Ele tá no altar, no púlpito. Pegou o microfone e tá discursando, ok? A discussão, vamos lá. Não temos saída disso se não fizermos um esforço profundo e generalizado de reespiritualização da nossa sociedade.
Ó, tá indo, ó. Reespiritualização em todos os campos. Mas o campo onde é mais vulnerável à alma humana é no campo da adoração a Deus ou da descrença materialista no Onipotente. Adoração a Deus, a dificuldade de ressocialização e reespiritualização da sociedade é no campo da adoração a Deus ou da descrença materialista da sociedade. Presta atenção. Por quê? Porque nós nascemos com esta dependência, nós nascemos com essa potencialidade de nos identificarmos com a deidade, com Deus, o Onipotente, pela nossa criação e pelo nosso destino. Isso pela nossa criação, pelo nosso destino. Então, ele não está trazendo uma mensagem voltada para o Evangelho, porque o conhecimento da vontade de Deus se dá pelo conhecimento do Evangelho. Mas ele está falando aí algo que envolve a crença no Onipotente. Isso vai depender de cada cultura. Então, cada cultura tem a sua forma de crer. E ninguém aí percebeu isso, não foi? Que ele está trazendo um discurso antibíblico. Ou seja, o índio crê da forma dele. O hindu crê da forma dele. O budista e outros tantos e outras religiões creem na deidade. Da forma como eles creem. Presta atenção no discurso que ele está trazendo aí. Todas as sociedades humanas, mesmo aquelas que não tiveram oportunidade de conhecer o cristianismo, como por exemplo as tribos dos rincões selvagens, há uma intuição divina. Em todas, não há uma única sociedade mundial que não tenha a intuição teológica da deidade. Tá vendo? Então ele está trazendo um discurso totalmente contrário, avesso à teologia que a Assembleia de Deus defende. Isso ele está falando de púlpito. Então, ele está trazendo um discurso do conhecimento de Deus pela percepção e não pelo Evangelho, irmão. Cara, eu vivi para ver isso, meu irmão. Eu vivi para ver isso. Eu achava que as coisas na Assembleia de Deus não podiam piorar, mas a cada dia, a cada semana, a Assembleia de Deus me surpreende. Me surpreende com o nível de apostasia que ela traz para dentro dos seus arraiais. O Ciro pregando um evangelho completamente diferente do que está escrito, irmão. E o povo aplaudindo. Uma única sociedade mundial que não tem a intuição teológica da deidade, da dependência espiritual. É disso que se trata. E o povo aplaudindo. Nós não temos saída. O auditório aplaudiu. O auditório aplaudiu. Então, eu vivi para ver isso. Tá vendo? E quando eu trago uma matéria dessa aqui para o debate, muita gente acha que eu estou perseguindo a Assembleia de Deus. Não. Você está me interpretando errado. Eu não estou perseguindo a Assembleia de Deus. Eu estou perseguindo a profanação, a apostasia que a Assembleia de Deus está desenvolvendo nos seus púlpitos. Nos seus púlpitos. Porque o que o Ciro acabou de falar aí, irmão, não é o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Está entendendo? Ele trouxe algo antagônico ao Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça, o critério para o conhecimento de Deus no Evangelho da Graça, além de confessar a Cristo como Salvador, a pessoa precisa conhecer as Escrituras. Ali estão os oráculos de Deus. Não é a percepção na natureza. Porque o índio, ele tem uma percepção do sagrado, do eterno, pela natureza que ele observa. Então, não é a observação dos fenômenos naturais
que vão me levar a ter conhecimento do evangelho, não. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, o discurso do Ciro não tem nada a ver com o evangelho, mas ele discursou em cima de um púlpito da Assembleia de Deus, numa convenção lá no Ceará, tá entendendo? O pastor presidente levou ele lá, o Ciro Gomes, o católico Ciro, político e candidato, mas ele é candidato, Pedrosa. Ele é candidato, não é? Ele é candidato.